Olá pessoal, essa é a nossa 13ª aula e a segunda parte, e nós estamos falando sobre pentecostalismo e a política, uma parte 2, porque o assunto é extenso, né? Então, no nosso primeiro vídeo, a Magali vai dizer, uma pesquisadora, uma leiga, possivelmente metodista, a Magali Cunha, ela vai dizer que a igreja pentecostal ela vai ter o seu boom a partir da eleição de 86. Então, o José Sarney, ele assume o governo no lugar de Tancredo Neves, que já recebeu uma influência evangélica por conta do líder das Assembleias de Deus da Conamad, né? Ali em 86, numa questão ainda sem o cisma entre a Conamad e a CGDB, e o então pastor Manuel Ferreira, vice-presidente da Convenção Geral, e o pastor José Pimentel de Carvalho era o presidente, e numa reunião com Tancredo Neves, pediu para que colocasse no nosso dinheiro a frase "Deus seja louvado". Naquele dia, o Tancredo Neves chamou Francisco Dornelles e já nomeou ele como ministro da Economia ou da Fazenda na época. Até então ninguém sabia que seria ministro. E o próprio ministro, o Francisco Dornelles, que foi governador aqui do Rio de Janeiro no último mandato, né, até 2018, ele vai ser nomeado por Tancredo Neves de maneira oficiosa como o ministro da Fazenda, e com a incumbência de incluir no dinheiro brasileiro a frase "Deus seja louvado". Isso já foi uma influência das Assembleias de Deus dentro do governo central, o governo do Planalto, ali após a eleição pelo Colégio Eleitoral, a eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves para presidente da República e José Sarney como seu vice. Com a sua morte, Sarney assume o governo, e aí existe a oposição para tirar a frase do dinheiro, mas com a pressão da igreja e com amizade com Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, como deputado federal, então faz uma lei, cria uma lei, e agora tornou-se um decreto, tornou-se uma lei federal, e ninguém mais pode tirar essa frase do nosso dinheiro: "Deus seja louvado". Então você começa ali já após a redemocratização, uma certa influência de necessidade da igreja começar a ocupar o seu espaço. Então, a partir de 86 já, que vem a convocação, porque Sarney convoca a Constituinte. Então, os deputados eleitos em 86, como também os governadores, já são um período de uma nova, para escrever uma nova Constituição. As instituições que representa a sociedade civil começa a se reunir, e aí começa a criar regras, criar ideias para que a Constituição de 88 seja escrita, né? 86 e 88 ela é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 pelo então deputado federal e presidente da Assembleia Federal, né, da Câmara Federal, o Ulisses Guimarães, né? E aí a igreja elegeu muitos deputados, porque a igreja sentiu necessidade, sentiu importância de eleger deputados. Então nós tivemos muitos deputados evangélicos de norte a sul, de leste a oeste. Perdemos a máxima de que crente não vota em crente, crente não participa, não se mete, crente não se mete em política, e substituiu essa máxima pela crente vota em crente. Um dos candidatos evangélicos da região norte do Brasil escreve inclusive um livro explicando que crente deve votar em crente. Com essa máxima, muitos crentes, muitos deputados evangélicos foram eleitos, e aí nós tornamos uma bancada forte. Apesar dessa fase de debutante dos evangélicos no Congresso Nacional, nós tivemos então
algumas dificuldades, aonde alguns irmãos acabaram se perdendo, trazendo um certo escândalo, né? Desvio moral. Alguns pregadores famosos, né, da nossa igreja tiveram uma queda, e infelizmente nós tivemos essa perda, mas foi necessário a igreja entrar. A igreja não podia mais postergar a sua participação na política. E aí a igreja pentecostal perdeu o medo. Com a ascensão da Igreja Universal, com a compra da Record, o número de deputados evangélicos da Universal era muito maior, muito mais amplo, né? Porque eles acabavam vindo nas igrejas co-irmã e propagar a sua atuação no Congresso Nacional, e aí acabou elegendo um número de deputados muito grande, de vereadores, deputados estaduais, deputados federais da Igreja Universal, né? Então a máxima de crente não se mete em política passa a ser irmão, vota em irmão. E ainda que essa afirmação seja um reducionismo genérico, sem fazer jus a todos os contornos do fenômeno, ela acaba expressando, por um lado, a participação cada vez mais intensa da religião evangélica, né? Da tradição evangélica no debate político eleitoral. Maria das Dores Campo Machado, uma pesquisadora aqui da nossa faculdade da Universidade Federal Rural, ela, depois de analisar os motivos, né, engajados dessa participação, ela diz o seguinte, que os pentecostais se destacam, pois são grupos evangélicos mais competitivos e com maior capacidade de transferir influência da esfera religiosa para a esfera política. Por que os pentecostais têm esse domínio? É que, na realidade, eles não conhecem de forma prática a realidade do pentecostal. Primeiro, porque o pentecostalismo é uma tradição de periferia, então ele sabe na pele o sofrimento de um pobre, ele sabe na pele o que é passar necessidade, o que é passar fome, o que é você não ter comida para dar para o filho. E a igreja entra nesse vácuo do Estado. É nesse vácuo do Estado que o pentecostalismo ocupa o espaço e assiste as pessoas periféricas, assiste o pobre, assiste a prostituta, assiste o morador de rua, assiste aqueles que estão à margem da sociedade, a população carcerária. Para você ter uma ideia, enquanto a católica passa a ter uma pastoral carcerária no final dos anos 70, na virada dos anos 80, a Igreja Assembleia de Deus já se preocupa com a população carcerária desde 1918, com a vinda da irmã Frida Vingre para o Brasil, que em seguida casou com o pastor Gunnar Vingre e fundou uma escola dominical, uma classe escola dominical, no presídio de Belém do Pará, onde havia 1.000 presos, segundo os dados do jornal da época, né, do jornal ligado à Igreja de Belém, havia prisioneiro de 12 a 50 anos. Porque naquele período, uma criança que perdia o pai e ficava órfão, ele era levado preso, ele ficava preso, porque não tem uma referência, então ficava lá, sob custódia do Estado, e como não tinha abrigo, aquela coisa toda, ficava também no presídio. E a irmã Frida Vingre se preocupou com isso. Em 1904, quando eles vêm para o Rio de Janeiro, o pastor Gunnar Vingre, numa das suas homilias, numa das suas preleções, a irmã Zélia e a sua outra irmã, que se tornam professoras, se formam, o normal, né, hoje o magistério, professor de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, ele exorta elas dizendo que elas tinham que usar aquilo para o reino de Deus. E aí então a irmã Frida Vingre, junto com a Zélia e com a irmã da missionária Zélia Brito Macalão, vão fundar a escola dominical, o Escola Dominical de Alfabetização no presídio Frei Caneca, em São Cristóvão. Casa de detenção Frei Caneca, em São Cristóvão. Então você descobre que a igreja tem uma participação na área social muito grande. E essa parte social, queira ou não, é uma questão política. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.